Tudo bem? Tudo bem, Ana? E você? Tudo. Eu tava falando de você. Ah, Falando que tá você é certo. médico, constelador, que tem cursos online sobre esse assunto, né? Sim, Que é diretor do mas Fraternidade esse Sem Fronteira. é verdade. Mas esse é meu campo de trabalho. É, né? O meu currículo é que eu sou filho do Geraldo e da Madalena. É, né? A gente tem que começar sempre com os nossos pais, né? E por um acaso o seu sucesso é a cara da Madalena, né? Exatamente, é verdade. Olha, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu sei como sua agenda é super corrida, com um monte de coisa que você faz, né? Sim, Mas eu queria muito que você falasse sobre esse assunto. Tanto é que a gente tinha marcado antes do Dia dos Namorados, né? E foi, não deu certo, mas eu falo, tudo acontece no momento correto. é verdade. Então, eu queria muito te agradecer e fico muito feliz porque gosto muito do seu trabalho. Você também faz uns workshops, né? Também presenciais, que eu até pensei em fazer. Lembra que eu te mandei mensagem, mas aí Foi, veio o coronavírus, né? é verdade. Olha, mas é Então, um prazer, viu? Eu que te agradeço o convite. Vi que você está fazendo, né, inúmeras lives aí, promovendo a sim. discussão de vários temas, né? E é uma alegria partilhar e poder colaborar. Então, vamos falar desse tema aí tão Tá. importante, principalmente na quarentena, né? A gente está vendo muita gente com crise nos relacionamentos. Em outros países, o número de divórcio aumentou muito, como na China, né? A hora que acaba o isolamento social, acho que as pessoas ficam pensando durante esse tempo e depois decidem se divorciar. Em abril, no Brasil, não aumentou o número de divórcios porque estamos isolados, né? Então as pessoas Uhum. podem até estar pensando, mas ainda não teve uma modificação. Teve países que foi proibido até divorciar, como a Rússia. E assim, mas a gente pode evitar tudo isso, né? O que é um amor saudável? Um amor a dois que você fala? Então, é interessante, porque você me lembrou aqui uma frase do Bert. Eu lembro dele num workshop de relacionamento de casal, e ele começou dizendo: não há nada mais belo do que o amor entre um homem e uma mulher. E ele dizia: e não há nada mais difícil de que um amor entre um homem e uma mulher. E eu lembro que todos riram muito naquele momento, e realmente a convivência ela é um desafio, porque um amor saudável, ele não é dado pronto, ele não é encontrado num site de relacionamentos, numa boate, numa discoteca, num encontro. Ele é construído, ele é amadurecido, ele é desenvolvido ao longo do tempo. É como uma planta que vem semente e vai nascer e vai crescer, vai precisar ser fortalecida, vai precisar ser nutrida e construída dentro de um movimento. Então, a gente costuma dizer que o amor a dois, ele é resultado de um encontro. E o encontro é o lugar da, da partilha quando nós vemos uns aos outros verdadeiramente. Mas é um desafio, porque naturalmente, a relação de casal ela vai ser um desenvolvimento na vida que depende de outros envolvimentos prévios. Né? Por exemplo, depende do envolvimento com os pais, com as raízes, com os movimentos anteriores com a nossa família de origem. Depende de nós estarmos disponíveis, livres verdadeiramente para poder seguir no fluxo da vida adiante, com alguém ao lado. Depende de estar amadurecido na autoestima, no olhar para si mesmo e também para a diferença do outro, para poder construir um relacionamento. Então, é uma equação que é, ao mesmo tempo, muito simples, mas muito complexa. Porque, Exatamente. não é? Ela começa ali de uma forma muito fácil, mas ela traz inúmeros desafios. Então, um amor maduro, um amor saudável, ele é fruto de tempo, ele é fruto de um desenvolvimento. E só se desenvolve quem se envolve. Né? Não há desenvolvimento sem envolvimento prévio. Então, tudo Então, começa nisso. os indisponíveis, né? Explica também o que é os indisponíveis. Os indisponíveis, então eles não têm essa chance, né? Porque eu falo, no relacionamento aparecem muitas questões próprias da gente que se a gente tá sozinho, não, a gente não enxerga, né? E quando a gente
entra ou começa a se envolver com alguém, essas questões vêm à tona, né? É. E outra coisa que você falou muito interessante é que, assim, antes de estudar, por exemplo, direito sistêmico, né, que fala das constelações familiares, é baseado no Bert Hellinger, eu não conseguia enxergar que vinha todo um sistema por trás daquela pessoa, né? E quando você muda esse olhar, a diferença que faz nas suas relações. Fala um pouquinho sobre os indisponíveis, o porquê que as pessoas se tornam indisponíveis. Então, nós todos falamos que nós queremos um amor, mas não basta querer um amor, é preciso estar disponível para um amor. Disponível para um amor é você estar disponível para seguir respeitosamente na relação com alguém. Há pessoas que querem apenas uma relação sensual, uma relação de prazer, uma relação fortuita, uma relação que ocupe um espaço de um vazio, sem que cresça verdadeiramente ali o espaço de uma intimidade a dois ou de uma construção de um relacionamento. É que para estar verdadeiramente disponível para um relacionamento, nós precisamos estar enraizados. E enraizado significa tomar amor de pai e mãe, tomar o amor do nosso sistema, tomar a força da nossa origem. O Bert fala disso muito bem quando ele descreve os 5 círculos do amor. Ele diz que o primeiro círculo é tomar o amor dos nossos pais como casal. A história de casal deles é a história da nossa grande oportunidade de vida. E essa oportunidade, ela é sagrada, qualquer que tenha sido a história daqueles dois. Pode ser uma história bonita de Hollywood, de amor romântico, pode ser um encontro fortuito, pode ser uma relação temporária, pode ser um relacionamento conflituoso, pode até mesmo, que é mais polêmico, mas a constelação nos Eu sei até o que você vai falar. Pode até mesmo ter sido em uma violência, em um movimento de dor. Porque isso pertence às pessoas que o viveram. Aquele que ganhou a vida ali, pertence a ele o direito de existir e a oportunidade de existir. Então, o primeiro movimento é olhar com respeito para a história dos nossos pais. E isso inclui ali todas as alegrias e todas as dores que foram vivenciadas. E respeito significa eu tomo a força do que aconteceu e ali eu não me meto. Isso significa ali eu não me coloco nem para julgar, nem para ajudar. Porque não é esse o papel daqueles que vieram depois. Então eu olho... né? Hierarquia, ordem, né? Eu olho com respeito para aquilo e eu tomo a força daquela história, eu tomo aquela oportunidade de vida que me foi dada. Depois disso, o segundo círculo do amor é a infância e a juventude, é a nossa história com esses pais. É essa oportunidade de nós existirmos como misturinha deles e ter experimentado ou não o amor deles. E aí, claro, é um caldeirão fervente, porque nós temos aí as histórias mais complexas. Você é advogada, você sabe mais do que ninguém, não é? O quão conflituoso é esse cenário. Mas, qualquer que seja ele é o nosso desenvolvimento. Seja tendo muito ou tendo pouco, todos nós somos marcados pelas presenças e pelas faltas deste momento de infância e juventude. Pertence à autonomia da vida adulta que a gente equacione isso, elabore isso na nossa vida adulta, aprendendo a dar um passo além naquilo que faltou, ou naquilo que sobrou, ou no rearranjo que é necessário diante da nossa história de juventude. Ou seja, suprindo as nossas próprias faltas, dando à nossa criança interior o que ela precisa, fazendo por nós o que esperávamos que os nossos pais fizessem. E aí é que vem, então, o momento da relação de casal. Que vem o momento do você estabelecer-se. E até primeiro é no mundo, né? Você estabelecer no mundo quanto trabalho. E depois desse movimento de casal, porque o trabalho vem até mais fácil, porque ele vem como uma sequência natural do desenvolvimento. E o casal vem depois como uma construção, como um movimento que vai além. É aquele movimento que diz assim, eu tomo a força do que veio, eu agora me ocupo de construir a continuidade disso. No usufruto do que foi dado e também na continuidade do que pode ser. Então, é isso só para dizer que se nós não tomamos a força da história dos nossos pais como casal ou da nossa infância e juventude, deixamos buracos e lacunas aí, nós
vamos para a relação de casal. Nós temos a ânsia da relação de casal, porque ela é inata, ela é natural, né? O desejo flui com naturalidade. No entanto, nós ficamos ali ainda fixados naquela necessidade infantil, naquele movimento de amor interrompido para pai e mãe, etc. Não é que vai precisar uma hora ser completado, porque senão você vai demandar que o parceiro ou a parceira seja para você o pai ou a mãe que você não teve, ou que você esperava, imaginava de pai e mãe, não é? Sim, quando você não aceita, né, o que você recebeu e você quer mais dos seus pais, mas na verdade você fica cobrando de outras pessoas, né? É, exatamente. E aí ninguém tem para dar aquele amor que só pai e mãe podem dar. Então, por mais que o pai, a mãe, o marido, que a esposa, que o namorado, que a namorada queiram dar, estejam disponíveis para dar, eles não serão aptos a suprir esse espaço, né? Porque aquela necessidade íntima, infantil, está voltada para os pais. Então, há muitas pessoas que querem ir para a relação de casal, mas continuam profundamente presas nessas necessidades infantis. Esta é uma forma de indisponibilidade. Outra é você se emaranhar naqueles vínculos que em constelação familiar nós chamamos de amor cego, com os membros do seu sistema que vieram antes de você. Amor cego é aquele desejo natural de amor do filho de fazer algo por aqueles que vieram antes. É o desejo de um filho de curar a dor no coração do pai, da mãe, de salvar pai e mãe, de mudar o destino, de ser parceiro daquela mãe que ficou sozinha e o filho viu ser abandonada ou sentiu que foi, ou recebeu a narrativa de que era abandonada por parte dela. Enfim, todas aquelas formas e movimentos em que nós passamos a ocupar um lugar que não nos pertence e saímos do lugar de pequenos e entramos no lugar dos grandes. Por exemplo, ocupando o lugar dos nossos avós, que frequentemente estão excluídas porque os pais têm uma rixa com eles ou têm uma dificuldade com eles, e aí o filho vai querer ser pai do pai ou pai da mãe, ou nos metendo no meio daquela relação de casal, porque os próprios pais colocavam, fazendo os filhos de aviãozinho, ou utilizando aquela disputa entre um e outro, ou o próprio amor do filho se coloca lá querendo fazer algo por aquela história. Todas essas formas de emaranhamento são formas de indisponibilidade. Porque então o filho que está casado com a mãe, a filha que está casada com o pai, não tem lugar verdadeiro na alma para um novo homem, para uma nova mulher. Vai reproduzir aquela relação que critica, que viu, que aprendeu, etc. Então tem muitas formas. A gente podia ficar falando de indisponibilidade aqui a live inteira, porque, na verdade, falar de emaranhamento, né? Eu falo assim, que só o fato do dia que eu descobri o que era boa consciência e o que era má consciência, eu falei, as pessoas chegam no meu escritório para falar do seu divórcio, dos seus problemas, às vezes eu consigo enxergar assim, nossa, ela só estava na boa consciência, né? Faltou aquele casal se olhar um pouquinho, que a boa consciência é a gente repetir os padrões da nossa família, né? Por exemplo, numa família em que os homens, que o pai, o avô, o bisavô, todos tinham várias relações, o filho vai viver várias relações como uma forma de pertencimento com a consciência absolutamente leve. Para ele, aquilo é pertencimento. Está seguindo ali um padrão familiar que, claro, tem por trás o machismo, tem por trás uma série de crenças, mas que para ele é uma forma de vínculo. Ele faz aquilo de consciência leve. Não tem uma moralidade que o afete. Não tem a dor do outro que o toque. E aí encontra uma outra pessoa que vem de um sistema em que isso é absolutamente tabu, em que o respeito precisa ser estritamente observado, e então é um choque frequente, né? Então a boa consciência e a má consciência, elas precisam ser vistas o tempo todo por nós. Então, geralmente, quando a pessoa não sente uma culpa, é porque ela tá na boa consciência e ela nem tá se tocando se é certo, se é errado, nada disso. Me fala uma coisa. Quando entra uma terceira pessoa, como que é isso na visão sistêmica? Tem vários padrões, tem vários movimentos que levam a uma terceira pessoa. Um dos movimentos mais comuns, por exemplo, é o desequilíbrio nas trocas entre o dar e o receber. A relação de casal ela é sustentada no equilíbrio, né, do dar e do receber. As pessoas precisam se dar em regime de igualdade e receber em regime de igualdade. Isso nutre a dignidade do casal. Não significa dar da mesma maneira nem receber da mesma maneira, mas significa dar em equivalência
em que ambos estejam nutridos e respeitados na sua dignidade de adulto. Se um dá muito e o outro recebe muito, então que recebe sai, né? ele sente uma força, uma pressão para olhar para fora do relacionamento. Por quê? Porque aquele que recebe muito ou está se tratando ou é tratado como criança. E num relacionamento onde nós somos tratados como crianças, aí nós não podemos ficar. Então, esse que ou se coloca de uma forma infantil, porque algo está mal resolvido ali no amor dos pais que não tomou, e acha que o companheiro ou a companheira precisam dar, sem parar. Não retribui o que recebe. Ou em uma dinâmica em que uma pessoa dá demais, a tal ponto que a outra não consegue corresponder, porque aquilo que é dado é excessivo, supera a capacidade de se devolver com dignidade, aí há um desequilíbrio de forças. E, em geral, aquele que recebe mais é o que sente uma pressão para sair do relacionamento. Em geral, é o que sai primeiro. Essa é uma das dinâmicas. E quando isso acontece, por exemplo, através de uma relação extraconjugal, quem dá muito se sente absolutamente lesado. E fica geralmente com aquela fala que é superficial, mas que não deixa de ser verdadeira, que diz assim: eu fiz de tudo, eu dava tudo para essa pessoa, eu estava aqui a tempo e a hora, eu dava tudo, como é que saiu do relacionamento, não é? Mas é exatamente por isso, porque é preciso dar em regime de equivalência. Por isso que pertence ao respeito que a gente dê na medida que o outro pode retribuir. E que a gente possa perceber o que o outro pode receber e o que o outro pode retribuir para equilibrar isso. E também o que nós podemos receber e o que nós podemos retribuir. Assim, o relacionamento, ele não fica estanque. Ele vai crescendo assim, ó. Sim. Levemente nas trocas, né? A cada passo mais. E aí o movimento vai engrandecendo. Então, esse desequilíbrio nas trocas é uma das dinâmicas frequentes que leva, por exemplo, a uma terceira pessoa dentro do relacionamento. Mas tem outras, né? Sim. Como, por exemplo, estas repetições de padrões sistêmicos da nossa família. Da família, né? Daqueles que vieram antes, das gerações que vieram antes. Como, por exemplo, ex-parceiros ou ex-parceiras que foram lesados e excluídos dentro do processo anterior, né? O não estar verdadeiramente presente dentro de um relacionamento, ficar com o amor preso em relacionamentos anteriores e inacabados, e o estar em uma postura infantil. É muito comum, por exemplo, a gente conhece, né, a síndrome do Dom Juan, aquele homem que precisa... eu adoro. Tem no meu livro, você viu? Eu adoro falar sobre isso aqui. Então pronto, então fale você. Não, eu falo que o Dom Juan geralmente é o filhinho da mamãe. Então ele sai com várias mulheres e nenhuma mulher é tão boa quanto a sua mãe. Então, no fundo, né? Agora pode se aprofundar. Exatamente. Então essa é uma das dinâmicas, né? Por detrás daquele homem que precisa conquistar e ter o olhar de várias mulheres aos seus olhos. Por um lado tem, né, o homem que está buscando a imagem da mãe e nenhuma se equipara à mãe. Por quê? Porque esse homem é profundamente vinculado à mãe. Muito mais vinculado à mãe do que ao pai. Muito frequentemente excluindo do coração o pai por críticas, ou por falta de convivência, ou por falta de vivência mesmo naquela relação. E então, aquele vínculo excessivo com a mãe leva com que aquele homem busque o valor da sua masculinidade no olhar de sedução de uma mulher. Acontece que um homem só se torna homem verdadeiramente através do olhar do pai. E uma mulher só se torna verdadeiramente mulher através do olhar da mãe. E o que acontece é que o Dom Juan seduz inúmeras mulheres e vive daqueles olhares apaixonados para tentar satisfazer uma falsa sensação de valor, porque no fundo ele mesmo não está enraizado na sua masculinidade, porque está desconectado do pai, está desconectado do avô, está desconectado da sua família. Então ele não respeita as mulheres e também não se respeita como homem. Ou não respeita as mulheres porque não se respeita como homem. Sim. E aí se torna um eterno moleque, né? Porque os moleques são os homens que brincam com as mulheres. E aí os moleques vão encontrar as meninas.
que são as A mulheres filhinha que do papai? brincam com os homens, né? Como que é a dinâmica da filhinha do papai? A É filhinha igual? é, é a mulher que é predominantemente, né, vinculada ao pai e frequentemente com uma forte crítica à mãe. E vai buscar no olhar dos homens o seu senso de valor, que só o olhar feminino, só o olhar das mulheres pode dar. E essa mulher é também uma mulher que não respeita os homens porque não respeita o seu próprio feminino. A gente precisa ter uma complementaridade nos relacionamentos, né? E essa complementaridade é aquela que eu respeito o outro na medida que me respeito. Eu respeito a complementaridade que me falta na medida que respeito também aquela complementaridade nos meus pais enquanto casal, naquela história que me compõe, naquilo que está dentro de mim. Então, a filhinha do papai frequentemente busca o filhinho da mamãe. E não é que essa relação não funciona, não, ela funciona. É. Só que ela funciona com um custo muito maior do que o custo de uma mulher que está conectada ao seu feminino e um homem que está conectado ao seu masculino. É uma relação que frequentemente tem muito desgaste emocional, é uma relação que frequentemente tem muita demanda e frequentemente muitas idas e vindas, muito processo de separação. Por isso é muito importante que os homens se reconciliem com o pai, muito além da mãe, né? A mãe é fundamental. A mãe é o primeiro amor de todos nós. Mas, além disso, é muito importante ir para o pai. E é muito importante as mulheres tomarem a força da mãe, e claro, do pai também, mas com muito carinho da mãe. Mas eu comentava ontem, Ana, num workshop online que eu fiz, eu comentava com as mulheres que era um workshop que foi exclusivamente feminino, o que é raro de acontecer. Ah, Mas é? tinha Ai, mulheres... se eu soubesse! Eu não É, vi! Me avisa nos próximos. sim. E aí eu falei com ela, sabe, é muito comum na nossa cultura e na nossa sociedade que as mulheres sejam extremamente duras com as mulheres. Muito mais duras do que os homens com as mulheres. Sim. Eu tenho visto que o olhar de muitas filhas para as mães, de muitas mães para as avós, é de uma cobrança tão grande que não percebe que estão sendo mais machistas do que os próprios homens machistas. Porque é um olhar de cobrança de perfeição que olha para a mãe e diz assim: você tinha que ter dado conta de tudo. Você tinha que ter sido o exemplo. Você tinha que ter sido o modelo X. Tinha que ter dado conta de sair daquele relacionamento e rodar a baiana, não importa o tempo que você viveu. Tinha que ter dado conta de ter sido aquela mãe exemplar que dá todo o amor e que estava a tempo e a hora disponível para mim. Tinha que ter sido aquela mãe que era afetiva. A mãe bonita, arrumada. É uma cobrança tão grande e um rigor tão grande com as próprias mulheres que isso muito frequentemente impede de tomar a força daquele feminino comum, imperfeito, que é toda pessoa, que é toda mulher, assim como todo homem também é comum e imperfeito. Então é muito grandioso quando o olhar de uma mulher para outra se reveste de compaixão. E compaixão significa: eu te vejo. Eu não te vejo com os olhos do padrão do mundo que te impõe. Eu te vejo com a sua grandeza, com o seu esforço, com a sua força, com a sua beleza. Não é? Não é justo que que a mulher, que o homem de hoje, de 2021, olhe para as nossas avós e digam para elas que lá atrás elas tinham que ter vivido com o vovô uma relação diferente. É a vovó que sabe quanto que custava caminhar nos sapatos dela. Ela que sabe o que era possível lá, não é? E na Então, sua nessa sua fala, nessas suas falas, a gente enxerga o quanto é importante a nossa relação com os nossos pais, com os nossos avós, para a gente dar certo num relacionamento, né? O quanto isso influencia na sua vida depois. É muito legal esse seu olhar. Eu falo que depois que eu conheci as constelações, a minha vida mudou. A filosofia do Bert Hellinger, hoje o tema específico é relacionamento, mas é para tudo, é para o trabalho, é para amizade. E você falando disso, da importância da gente amadurecer em relação a tudo que... Agradecer, né, do jeito que foi, porque a gente vê muita gente
você fala assim, muita gente reclamando, ai, meu pai deveria ter feito isso, minha mãe deveria ter feito isso por mim, e não fizeram, e é uma cobrança, é tipo, onde estão as moedas? Eu falo É. que você não aceitar as moedas do jeito que foi, que era o pai certo e era a mãe certa, né? Você não consegue ir para a vida. E aceitar aquilo que foi dado, aceitar os pais, a história que a gente teve, não é aprovar. É exatamente, você Exatamente, fala isso, ó. não é aprovar, é exatamente desistir de julgar. Exatamente. É sair do aprovar, é sair do desaprovar, é olhar para a grandeza do que foi dado e tomar a força do que pode. Sabe, eu fico encantado na África com as árvores, Ana, nos Ah, trabalhos da Fraternidade Sem Fronteiras. O terreno é absolutamente seco e as árvores são sempre frondosas. E eu fico nossa, pensando como que essas árvores podem ser tão frondosas com terrenos tão secos. sim, E a resposta é que elas não perdem tempo acusando o terreno. Elas aprofundam a raiz sim, e vão buscar lá no mais profundo, aonde sempre tem um lençol freático de abundância à disposição. E sim, é ali que vem a força. E então na superfície tem sempre vida, porque as raízes são profundas. Então é preciso que a gente saia do olhar moral para os nossos pais, do olhar infantil de cobrança, para vê-los verdadeiramente. Por que eu estou falando isso e isso é tão importante? Porque, olha, nos workshops presenciais de constelação, nos atendimentos individuais ou online, nos cursos online que eu dou nesse tema, eu percebo, e, claro, todos que trabalham com constelação, que a grande maioria dos problemas de casal não dizem respeito ao casal. Dizem respeito a questões anteriormente não resolvidas com os pais. sim. E que é projetada dentro daquela relação de casal e que sobrecarrega a relação de casal. Por exemplo, parentalizando a relação. Quando a relação se parentaliza e um passa a se comportar como pai Ai, mãe, ou como mãe, aí a sim. relação deixa de ser na horizontalidade da vida e passa a ser na verticalidade. E aí, nesse movimento, perde-se o equilíbrio das trocas, porque na verticalidade da vida, um dá e o outro recebe, Sim. né? Então, por exemplo, quando é muito importante dentro de um relacionamento estabelecer poder, se verticaliza a relação. Porque relação de poder é relação de pai e filho. Aonde um precisa mandar e o outro precisa obedecer, aonde é o do meu jeito, aonde tem que ser a minha regra, onde tem que ser da minha forma, onde tem que ser do meu padrão, então parentaliza aquela relação e ali se perde uma troca equilibrada, né? Jung dizia, né, que o oposto de amor não é ódio. Afinal de contas, o ódio é uma Eu forma falo de isso. amor Entendi. adoecido. A O, diferença, não é? Do oposto é, do amor. o oposto de amor é poder. Ai, poder? É poder. E aí, aonde o poder entra, diz Jung, o amor sai pelas portas do fundo. Aonde eu Hum, quero mandar, eu me imponho. E o Bert Hellinger diz, em uma relação, quem se impõe, perdeu. Ou hum, seja, quando eu passo a querer comandar, eu posso até ter a obediência do outro, eu posso até conseguir controlar o outro, às vezes até manipulando a baixa autoestima, a dificuldade do outro de se impor, de ter sua vontade, de se colocar. No entanto, se perde. O que que se perde? Se perde a dignidade de uma troca equilibrada e de um crescimento de profundidade afetiva e intimidade afetiva. Fica uma relação de mando, de poder, de comando, que é uma relação parentalizada e que muitas vezes vai refletir a relação que tivemos com os pais ou sim. que tentamos fugir delas, né? Então é muito importante olhar para essas questões, porque todas elas estão na dinâmica de um relacionamento a dois e às vezes impedem aquela planta que tem uma raiz possível e uma força de vida de crescer e de se tornar verdadeiramente algo frondoso, porque é matado ali, né, pelas questões que não são olhadas, que estão ao redor. É, eu coloquei até uma frase no meu livro do Bert, que é justamente essa, né? Da mulher que ocupa o lugar de mãe, o cara vai procurar uma outra fora, né? E serve, eu acho que vice-versa, porque
A gente não tá no papel que é nosso. Por isso que eu acho muito importante. Eu queria, sabe assim, quando eu falo com empolgação para as pessoas, porque eu queria que todo mundo conhecesse a filosofia do Bert e das constelações familiares, que a gente começa a encontrar as dinâmicas, a gente começa a ver onde não é nosso lugar. Né? Quando você fala dessa relação parental, numa relação de pais e filhos, a gente nunca vai conseguir retribuir o que os pais nos deram, porque é a vida, né? E a gente passa a diferenciar quando a gente está vivendo uma relação que a gente está projetando um pai, uma mãe. É bem legal você abordar nesse sentido, né? Sabe o que eu ia te perguntar também, para você explicar para a gente a influência do amor interrompido. Primeiro, o que é amor interrompido, tá? Porque tem muita gente aqui que está conhecendo a constelação agora, dos meus seguidores. Assim, o que é o amor interrompido e qual que é a consequência disso numa vida adulta, por exemplo? Tá. Amor interrompido é aquela experiência da primeira infância, quando nós somos afastados dos nossos pais, mais particularmente da nossa mãe. Isso acontece mais intensamente com a mãe, mas também com o pai. Mas a mãe, como é o primeiro amor e aquele amor que nos formata, é mais facilmente percebido isso na constelação no amor materno. É aquela falta de oportunidade de você experienciar a entrega ao amor da mãe. Às vezes porque a mamãe morreu, às vezes porque você foi criado por outras pessoas que não a mãe, e não tem outro amor que substitua o amor de mãe, nenhum outro substitui, nem de avós, nem de tio, nem de pai, nem de família adotiva, de ninguém, né? Então, se você não pôde conviver com a mamãe, fica aquele movimento de amor interrompido na direção da mãe. Às vezes a mãe estava indisponível porque estava doente, porque trabalhava demais, porque não tinha tempo para os filhos, às vezes porque tinha uma doença, por exemplo, uma depressão, uma dor profunda, uma doença mental, tantas outras coisas. Então, é aquela experiência de amor que não pôde se entregar àquele amor de mãe, que é o amor que para nós é a referência de relacionamento, de serviço, de entrega à vida, de trocas equilibradas na relação com o outro. E então, naturalmente, esse amor interrompido, ele vai ficar como uma falta na alma. E é comum que quem tem esse amor interrompido vá buscar depois esse amor na companheira, no companheiro, no serviço, na sociedade, num ideal, num outro caminho que não tem isso para dar. E então, em algum momento, vai ter que completar essa entrega. Ou seja, vai ter que ter a oportunidade de olhar para o amor da mãe. O que é impossível numa constelação familiar, por exemplo, onde você tem a oportunidade de ver o amor da mãe. Às vezes de uma mãe que nunca se conheceu, que não se sabe, né? E tem vários métodos para isso, para poder olhar esse amor. Então não tem lugar nenhum que tenha esse amor de mãe. Um lugar mais comum que as pessoas buscam, além do companheiro ou da companheira, é nos filhos. E então vai buscar nos frutos aquilo que só as raízes têm para dar. E aí sobrecarrega os filhos com um amor, né, com uma exigência, com uma demanda que às vezes é mascarada de cuidado, de preocupação, de dedicação, de atenção, mas que está excessiva, porque toma o espaço inteiro da vida afetiva daquela pessoa. O fato é que esse amor é muito peso. Então, esse amor interrompido, em algum momento, ele precisa ser completado, né? E essa entrega ao amor de mãe precisa ser completada. Ou ao amor de pai. Você acha também que, por exemplo, aqueles casais que não estão mais como um casal, mas ficam juntos por causa de filhos, você acha também que fica um peso muito grande para os filhos? Ou é uma dinâmica que é normal porque está funcionando ali? A gente não pode padronizar isso, sabe? Porque tem muitas dinâmicas por trás dos casais que ficam por conta de filho. Por exemplo, tem casais que não dão conta de falar do seu amor e de expressar o seu amor pelo outro. E diz, eu fico por causa dos filhos. Mas no fundo não, fica porque ama. Fica porque não dá conta de ficar longe daquela pessoa. Interessante isso. É porque cada um de nós vem de um sistema que tem uma linguagem de amor. E tem sistemas em que a linguagem de amor foi a falta. Foi o não dizer,
foi o não falar, foi a presença, foi a oportunidade, foi o crescimento, mas aonde falar de amor não era algo, não foi algo desenvolvido. Há casais que, por exemplo, só manifestam o próprio amor implicando um com o outro o tempo todo, cutucando um ao outro o tempo todo, precisando espicaçar ali um ao outro, brigando, né? É a mesma dinâmica que leva o casal, por exemplo, a se processar a vida inteira. Eu falo, unidos pelo litígio, né? Eu falo que eu tenho clientes assim que estavam perto de acordo e de repente começou assim um litígio atrás do outro. Claro. Tem um que tem 7 processos. E você vai na audiência de mediação, você sente que ainda tem E nessa hora é o advogado que vira o réu. É o advogado que é colocado no coisa. Porque na hora que está na iminência do litígio, o cliente se volta contra o advogado. Porque na alma é quase assim. Como assim você vai me cortar? Nós vamos finalizar isso e você vai me cortar o vínculo com ele ou o vínculo com ela. Não é? Como assim você concorda que isso tudo aconteça? Na verdade, aquele movimento ali, né, de se processar, de se implicar o tempo todo, é amor. Um amor que não dá conta de dizer eu te amo, e que inclusive tem a sua solução no reconhecimento. E só quando um processa, como é que é? Vai, tipo assim, um tá tranquilo, o outro te processa o tempo inteiro. Como é que é? Ele precisa ter o amor reconhecido. Ah, entendi. Ele precisa perceber que é importante. Entendi. Nossa, eu falei, eu tinha que ter te convidado para essa live, que mesmo tantos namorados, ninguém melhor do que você para falar de relacionamento, né? É muita dinâmica interessante por trás, né? São muitas coisas e a gente acha que relacionamento é uma coisa tão... A gente sabe que é complicado, mas a gente não consegue enxergar tudo isso, né? Até... padrões de repetição. Quando uma pessoa percebe que ela está repetindo padrões dos pais, o que ela tem que fazer? Deixa eu pegar aqui, inclusive, para mostrar. Acabei de lembrar, ó, para quem quiser se aprofundar, Amor a Dois é o meu livro a esse respeito. Pretendia fazer merchan, não, mas já que tá... Não, mas tem que mostrar mesmo. Já que nós estamos aprofundando tanto aqui, né? Eu já falei, antes de você entrar na live, eu falei dos seus cursos, falei de tudo. Ah, então tá bom. E o que você me perguntou? Eu fiquei As pessoas que, por exemplo, o cara está traindo, trai, não tem peso na consciência porque está repetindo padrões do avô, do pai. Como sair dessa? Se tem que sair dessa ou como sair dessa? Só ele pode sair dessa. Como? Então, é muito importante, para que cada um consiga romper padrões e mudar comportamento, precisa olhar para os vínculos mais profundos com o seu sistema. Precisa olhar para a relação com pai e mãe, precisa olhar para a relação com os padrões do sistema, precisa mergulhar em si. O que eu observo nesse quesito, nas constelações e também no consultório como médico homeopata, é muito comum acontecer essa dinâmica. As mulheres costumam querer assumir pelos homens esse papel de cura. Então é comum, por exemplo, esposa marcar constelação para marido, namorada levar namorado para constelar ou para consultar, e eles vêm sempre como crianças. Levados, conduzidos, e aí, essa semana mesmo eu disse para alguém que veio trazido pela namorada, ele ficou insistindo, você não vai me chamar minha namorada para poder conversar? Eu falei, não, você pode ter entrado por essa porta como uma criança, mas na hora que você senta aqui, eu te trato como um adulto. Nossa! Eu falo com maior tranquilidade isso, não é porque, afinal de contas, se a dinâmica de vocês é essa, que você diz para ela o tempo todo, faça por mim, eu aqui te digo, só tem solução se você disser, eu faço por mim. Eu quero olhar para isso. Eu quero me mover nessa direção. Né? E claro, muitos homens procuram por conta própria, né? Mas estou dizendo que quando eles vêm nessa situação, a esposa ou a namorada está comportando como mãe. E esse movimento não ajuda. E está muito comum. Na verdade, eu te diria que está crescendo e aumentando cada vez mais. Esse papel da mulher como controladora dentro dos relacionamentos. Eu acho que talvez seja uma coisa do pêndulo, sabe? De sair de relações do passado em que não tinha voz e passar para o lado de cá. Querer ter voz
Querer ter total, voz, né? mas aí pegar também a parte adoecida do masculino junto, ao invés de pegar, sabe, só o campo dos direitos fundamentais de dignidade de todo ser humano. E claro, isso é um aprendizado, isso é tempo, isso é desenvolvimento, é idas e vindas, né? É tentativa e erro, é experimentação, não tem padrão, não tem escola para isso, é a escola da vida que vai ensinando, mas precisa olhar para isso, porque quando a gente ajuda quem não pediu ajuda, essa pessoa aceita ajuda para nos ajudar e não para ajudar a si mesma. Nossa, que frase perfeita isso! Meu É. Deus! E assim, agora vamos falar do papel de vítima, que eu Uhum. sei, eu vou deixar você falar sobre isso, que assim, quando eu passei a enxergar de uma visão sistêmica, então assim, aquela pessoa que se separa, por exemplo, que foi deixada, mas fica naquele papel de vítima, entendeu? Que não leva, não fica vida para frente, não vai com a vida para frente. Então, assim, tem muitos. Eu vejo muitas clientes, por exemplo, que acabam com a vida, não conseguem trabalhar mais, ter um novo relacionamento, e ficam naquilo, só criticando e sem viver. O papel de vítima Fala dessa papel da vítima. é uma postura infantil. Porque no papel de vítima, nós não queremos olhar para a corresponsabilidade. Relação de casal não tem vítima. Tem duas vítimas e dois algozes. Sim. Tem duas pessoas responsáveis e duas pessoas que são vítimas também das circunstâncias. É uma complementaridade de padrões, é um casamento de padrões. Por exemplo, vamos pensar na dinâmica e na complementaridade do autoritário e do submisso, que é um padrão, por exemplo, comum, né? O autoritário ou autoritária, né? Aqui eu vou falar no masculino, mas não importa o gênero. O autoritário precisa do submisso. O submisso precisa do autoritário. Eles se buscam, porque são complementaridades, buscadas pela complementaridade de potências e de sombras dentro do relacionamento a dois. No começo, é uma atração magnética natural. Ai, que bom, olha essa pessoa que tem postura, que tem iniciativa, que tem ação. Ah, que bom, essa que tem docilidade, que tem ternura, que tem concordância. É ótimo, faz um casamento ali perfeito. E elas se nutrem dessa complementaridade. No fundo, aquela que é de mais autoritária, ela acaba ocupando o lugar de sombra daquela que é mais submissa. Então, aquela que é submissa não precisa desenvolver a sua capacidade de iniciativa, de força, de ação. E aquela que é submissa também é sombra da autoritária, porque também impede a pessoa que é autoritária de ter que desenvolver o seu lado de doçura, de ternura, de ser mais cordato, etc. Então, funciona como uma complementaridade em que ambos dizem um para o outro: eu te complemento e eu também te evito que você tenha que enfrentar a si mesmo. Funciona durante um tempo, até que... É isso que eu ia te perguntar, então fica perfeito. No começo fica. No começo fica, tanto que se forma com facilidade. No entanto, no desenrolar desse movimento, essa pessoa que é mais submissa vai sentir falta de autonomia. E essa que é controladora vai sentir perda de espaço afetivo. E então, ao longo disso, isso vai chegando num desgaste. E vai chegar um momento em que aquela que é submissa cobra do autoritário porque é autoritário, e o que é autoritário cobra do submisso porque é submisso. E aquilo que os atraiu vira também aquilo que é o criticado. Se um decide romper com esse padrão, rompe com aquele pacto subliminar, não é, com aquele contrato que foi estabelecido ali, muitas vezes com cláusulas ocultas, sem que se percebesse exatamente qual era aquela dinâmica, e então há uma sensação de traição, há uma sensação de abandono, há uma sensação de conflito. Quando, por exemplo, essa pessoa que é mais submissa quer desenvolver mais autonomia, decidir mais ou ter mais espaço dentro do relacionamento. Então é comum, por exemplo, nessa dinâmica, que essa que é mais autoritária, que se comanda mais, tenha mais padrões de poder ou de espaço no relacionamento, por exemplo, tem uma relação extraconjugal. Ou que essa daqui, que está, às vezes, recebendo muito dessa sobrecarregada também, sufocada dentro desse relacionamento por não poder ter espaço para sua iniciativa, também busque fora alguma outra coisa. A outra, quando isso acontece, fica se sentindo vítima,
como se fosse só o ato moral, entende? Porque rompeu com a nossa cláusula aqui, ó, de cumplicidade, não é? Sobretudo aquela cláusula oculta que é: você não me obrigará a enfrentar as minhas próprias sombras. Você não me entregará à minha solidão. Você não me deixará só no enfrentamento da minha dor. Aquelas coisas que são ocultas, que estão ali dentro de um relacionamento. E aí essa pessoa se sente vítima. Mas no fundo, quem é vítima aí? Ninguém, porque tem uma complementaridade. Mas Você para acha olhar... que as pessoas se atraem? Se Assim? atrai absolutamente. Se atrai absolutamente. Só que para olhar nesse padrão profundo, a pessoa precisa de coragem, precisa ter hábito de se olhar, de se reconhecer, de mergulhar em si mesmo. Então, nós todos atraímos uns aos outros por essa complementaridade de padrões. Essa complementaridade, ela vem também da complementaridade dos vínculos sistêmicos, da complementaridade dos sistemas, da complementaridade dos emaranhamentos. A gente também atrai pessoas com emaranhamentos semelhantes aos nossos. Sim. E é toda uma cadeia de uma rede magnética que vai atraindo a sua luz e a sua sombra. Tem uma cartinha sistêmica que eu sempre tiro e sai. Estamos todos numa rede, interligados numa rede invisível. Exatamente. Não é? Nossa, é muito... Olha, você deixou minha cabeça mais complicada depois dessa live. Eu preciso fazer seu workshop, o teu curso urgentemente, viu? Porque eu achei que eu tava craque em relacionamento, eu descobri que eu tenho muito que aprender. Me fala uma coisa. Tem muita coisa, tem muita dinâmica, né, envolvida em relacionamento. Você já escreveu vários livros, né? Eu escrevi o meu ano passado, eu falei, gente, agora eu já tô achando que eu preciso escrever outro muito mais profundo, porque eu já estudei tantas coisas. Você sabe que eu não releio meus livros. Sério? Não, eu não releio. E ontem eu fiz isso. Eu dei uma folheada. Eu dou uma folheada só. Mas na hora que eu folhei, eu falo, ai meu Deus, tá tão superficial. Porque na verdade... Eu tive essa sensação ontem. Não é que está superficial, não. É porque quanto mais a gente se aproxima de um tema e vai entrando no movimento, mais a gente se aprofunda na compreensão e mais expande. E também o que acontece com a expansão de consciência sobre qualquer tema é que quanto mais você sabe, mais você percebe o universo da sua ignorância. Porque quanto mais amplo é, né, a capacidade de você visualizar ou perceber algo, mais você percebe que existem domínios e nuances que não foram ainda percebidas ou exploradas. Então, eu acho que esse é um processo natural, ele acontece o tempo todo. E me fala uma coisa, eu vou te fazer duas perguntas para a gente finalizar a live. A última delas, você falou assim, por exemplo, num relacionamento extraconjugal, você falou da dinâmica do casal. E o terceiro? Qual que é a dinâmica do terceiro ali? A dinâmica do terceiro é da indisponibilidade por um amor verdadeiro. Porque aquele que ocupa o lugar de terceiro não se dá verdadeiramente a oportunidade de ter alguém. Eu me lembro de uma cliente que, na verdade, era uma cliente de homeopatia. E um dia, na consulta, ela estava muito brava. Chegou nervosa. E aí eu perguntei para ela, por que você está tão brava assim? Ela falou, é o meu namorado. Ele não vai passar o final de semana comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele decidiu passar com a família dele. Aí eu disse, com os pais? Ela disse assim, não, com a esposa e com os filhos. Eu falei, então ele é casado? Sim, você é outra. Não falei com essas palavras, né? Mas eu falei, você é um segundo relacionamento dele. E ela disse, sim. E então eu perguntei, e qual é o motivo da sua insatisfação com ele? Bom, é porque ele preferiu ficar com a família do que ficar comigo. E aí eu perguntei, quando você começou a relacionar com ele, você já sabia que ele era casado? E ela disse sim. Eu falei, então tá tudo certo. E ela ficou me olhando com a cara assim, ela falou assim, tá tudo certo como? Eu falo, olha, tá tudo certo, afinal de contas ele está sendo coerente com o que ele te propôs. Ele te ofereceu o lugar de amante, o lugar de ser a segunda, aquela que tem o tempo que lhe resta, e não o espaço no palco principal da vida dele. Ele está sendo coerente com aquilo que ele te ofereceu. O que eu não compreendi ainda é porque que você se permite a indignidade de ter alguém fragmentado quando pode ter alguém inteiro
ou de ser tratada como pedaço, quando pode ser tratada como um ser com toda a sua dignidade. E aí eu lembro que naquela hora uma lágrima dela rolou. Mas no fundo era o lugar dela de não se ver como uma pessoa digna de amor, que se colocava no lugar daquela terceira pessoa. Então buscava alguém indisponível e precisava disputar com outra mulher, ao invés de conquistar o seu espaço, está traindo alguém verdadeiramente disponível para ela. Não é? Sempre que você tem que disputar com alguém algo, você está fora do seu poder pessoal, não é um espaço de valor real. É que na dinâmica familiar, ali, havia questões mal resolvidas com a mãe, principalmente, com a avó, com questões muito importantes que entram na nossa autoestima fundamental. Né? E isso precisa ser olhado, porque sem isso não é possível você olhar para uma dinâmica que está por detrás. Agora, sabe que coisa interessante? Muito frequentemente, uma terceira pessoa está a serviço de manter o casal junto. Eu sei disso. Que dá um equilíbrio para o casal, né? Isso significa que muitas pessoas só ficam juntas quando tem uma terceira equilibrando ali, porque no desequilíbrio das trocas entre eles, na incapacidade de dialogar, de estabelecer contato, etc., isso acontece. Eu me lembro, eu brinco sempre nos workshops, as pessoas riem, mas eu falo assim, olha, eu li um livro de uma filósofa chamada Bruna Sofistinha, e ela me contava, e é verdade, eu li todos os livros dela, eu quis ver qual era, aliás, biografias me encantam, né? Histórias de vida me encantam, sempre me encantaram. E eu quis ver qual era a perspectiva de uma mulher que se prostituía, quais eram as suas experiências, qual era a sua narrativa. E uma das coisas que ela contou me chamou a atenção. Ela dizia assim, muitos homens me procuravam na hora do almoço apenas para conversar. Muitos para aliviar o estresse do trabalho, seja através do sexo ou através de uma conversa ou de simplesmente um tempo com carinho. E eu lhes perguntava, você não tem isso na sua casa com a sua esposa? E eles sempre diziam, não, com ela eu não posso conversar, com ela eu não tenho diálogo, com ela eu não tenho troca. Com isso, claro, eu não estou falando aqui que as mulheres eram responsáveis por aquilo, né? Porque a gente tende a ter um olhar muito unilateral que culpabiliza, não é? Se trata disso. Se trata de que naquela dinâmica ali não havia sido estabelecido o espaço de troca profunda entre eles. Às vezes porque eles mesmos, os homens, se colocavam num lugar infantil, às vezes porque idealizava demais a mulher, então a mulher precisava ficar naquele lugar idealizado, assim como a mãe era idealizada, e aí ia buscar fora de casa a outra. Enfim, tem muitas dinâmicas diferentes aí, mas muito frequentemente uma terceira pessoa está a serviço de manter o casal junto. E aí é interessante porque para essa pessoa é muito frustrante, porque ela tem a expectativa de que aquele relacionamento será terminado e ela vai ter espaço. E o que acontece? E, na verdade, ela está ajudando, né? Está ajudando. E quando o relacionamento original termina, termina também o relacionamento com a amante. E ao invés dela ter o espaço de dignidade, na verdade, ela também é substituída. Então, é cada um que tem que mergulhar dentro de si e ver a sua própria... o encontro com a sua própria dignidade interior, porque senso de valor não é dado pelo outro, é dado pela conexão com as nossas raízes. Sabe o que eu ia te perguntar também? Que perguntaram aqui das pessoas ciumentas. O ciúme na visão sistêmica. Também tem várias dinâmicas por trás do ciúme, mas uma muito frequentemente é que o ciumento é aquele que quer sair do relacionamento. Eu li isso já. Que é meio que o indisponível, né? O que não quer um relacionamento. Na verdade, inconscientemente, ele quer sair, mas quer sair de consciência leve. Empurra o outro para fora do relacionamento para poder sair como vítima. Mas essa é uma dinâmica, e é preciso que diga isso, Ana, absolutamente inconsciente. Não é que a pessoa escolha fazer. Né? Ela faz sem perceber. Falar que as coisas acontecem com o inconsciente, né? Não é que a gente, em tudo isso, a gente pensa, tudo inconsciente. Ó, nossa live tá quase acabando, então eu vou te fazer a última pergunta. Fala assim, 3 frases para ter um relacionamento mais saudável possível. 3 frases? 3 coisas, assim, para ter um relacionamento mais saudável possível. Tomar o amor de pai e mãe do jeito que lhe é dado. Enxergar o outro
que está com você com dignidade e nutrir o amor através do cuidado. Eu diria que esses 3 movimentos são fundamentais para que um relacionamento desenvolva. Olha, vou te falar, que aprendizado foi essa live. O pessoal tá perguntando aqui se vai ficar salva, vai ficar salva. Eu vou já te pedir autorização para colocar no YouTube, pode? Pode, me manda que eu também coloco no meu. E aí pode deixar. Pode ter acesso a isso. Pode deixar que eu te mando, sim. E assim, não tem nem o que falar. Eu amei a live. Eu já tô morrendo de vontade de fazer o seu curso, porque eu vi que eu tenho muito que aprender ainda de relacionamento. E olha que eu achava que eu sabia, hein? Mas assim, eu tava louca para fazer live com você. Principalmente de relacionamento, né? Sim. Que é o mês do Dia dos Namorados. E eu acho assim, todo mundo amou, muita gente ficou presente, agradeço a presença de todo mundo. Sim. E muito obrigada do fundo do meu coração, viu? Eu que agradeço, viu? Eu te confesso que eu tenho estado bastante recolhido, feito bem poucas lives, mas a sua foi uma que, quando eu recebi o convite, me encheu logo e eu tive o meu sim interno para ela. Que bom. Né? Então, é uma alegria a gente poder trocar, né? Que seu trabalho cresça, que as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Eu estou vendo aqui tantos comentários carinhosos. Nossa, gostaria de ter podido lê-los e acompanhar, mas olha, eu deixo todo mundo um abraço aí para todo mundo. Muito seu curso aqui, vários alunos seus aqui, ó, elogiando. Eu tenho 2 cursos, um é dos principais temas, né? De constelação familiar. Em breve eu vou abrir outra turma. E o de relacionamento a 2, que é a parte da constelação e também de outras questões da psicologia aplicadas ao desenvolvimento da relacionamento de casal e do fluxo da vida, né? Então, são 2. Mas todas as pessoas podem encontrar no meu site, andreimoreira.com. Também vi várias pessoas perguntando onde encontram meus livros. Não. Vocês encontram na Amazon e encontram também na candeia.com, que é uma distribuidora que distribui os meus livros. Então... a Candeia também tá com o meu. Ótimo aí, ó. Maravilhoso. Que bom, né? Tá certo. Obrigada, viu, gente? A live vai ficar salva. E, pode me esperar na próxima turma. Tá certo. Com muita alegria, viu? Obrigada. Obrigado pelo convite. Um abraço. Beijo, bom domingo para vocês. Tchau.